modo de conta, de maneira que os imperadores seguintes, nós tivemos alguns imperadores muito cruéis. Nero era um deles, né? Teve outros mais também, né? que perseguiam os cristãos e que matavam os cristãos. Muitos cristãos foram entregues, foram colocados naquelas arenas onde os gladiadores se enfrentavam até a morte. Então, muitos cristãos foram colocados lá para que fossem devorados pelos leões. Aqueles cristãos que não renegavam sua fé, que não aceitavam deixar de ser cristãos, então todos eles foram entregues ali. Até que depois o Império Romano, aos poucos, né, através de Constantino, lá no ano 313, portanto já no quarto século, né, chamado Edito de Milão, o Edito de Milão, né, que estabeleceu que a partir dali o cristianismo, né, seria a religião oficial do Estado imperial, né, do Estado, do Império. De maneira que aí acabaram as perseguições aos cristãos, porque uma vez que a religião cristã tornou-se oficial, então não havia necessidade de perseguir ninguém, né? Só teve alguns probleminhas com essa. Por um lado foi bom, porque as perseguições pararam, mas por outro lado também tudo ficou, digamos assim, cômodo, né? E ficou tudo por conta do Estado, do Império, que comandava tudo também. E aí, de maneira que aquela preparação catequética de educar as pessoas na fé, para dar um testemunho de sua vida, mostrando, né, porque acredita, mostrando as razões da sua fé, muitos cristãos acabaram ficando naquela zona de conforto. Agora não precisamos passar por uma preparação intensa, né? Não. Depois, como diz agora, quando continua a Idade Média, entrando na Idade Média, portanto, né, a religião cristã passou a ser imposta. Como ela tornou-se uma religião oficial, então foi uma religião imposta para todo mundo. Esse foi um dos problemas quando a religião cristã passou a ser oficializada para ser uma religião oficial do Estado, né? Porque ela acabou sendo implantada, imposta para todo mundo. Não foi uma religião que surgiu conquistando as pessoas, né? Ela surgiu assim, conquistando as pessoas. Jesus conquistando a todos com a sua mensagem de salvação, com a sua mensagem de vida, com a sua mensagem mostrando a imagem de um Deus misericordioso. Isso atraiu muitas pessoas. O movimento de Jesus, o cristianismo no começo, cresceu absurdamente, de maneira que assustou as autoridades imperiais, né? Mas depois que Constantino fez com que a igreja, que a fé cristã, o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado, né, acabou, por um lado foi bom, como eu disse, mas por outro lado acabou sendo imposta para todo mundo. Não ficou uma religião que se conquista pela mensagem, que se conquista pelo testemunho, que se conquista pelo exemplo, que se conquista pela celebração de fé. Não. Foi colocado mais uma imposição. Todo mundo que mora aqui no Ipu, todo mundo vai ter que ser cristão. Ninguém pode morar aqui sem ser cristão católico. Todo mundo tem que ser cristão católico, né? Então, isso, aí, quer dizer, dessa forma ficou muito complicado também. É aqui que se chamou, a partir do século V, até o século XVI, até 1917, 1700 até o ano 1700, né, nós chamamos uma época na fé cristã que chamamos de cristandade. Ou seja, motivado pelo Estado, a Igreja Católica como um todo, né, foi se organizando de tal maneira que os cristãos, conhecendo como é a fé cristã, como é que a Igreja de Cristo se estrutura no mundo, né, todos, naturalmente, a Igreja não quis que fosse imposta para todo mundo, mas se a Igreja queria, foi desenvolvendo todo um trabalho
conquistar as pessoas que chegavam, que eram batizadas como cristãs, que elas entendessem, aprofundassem, tivessem um conhecimento melhor, mais embasado, mais fundamentado do que significa crer em Jesus Cristo, crer em Deus, crer na Santíssima Trindade. Então, a cristandade foi essa época chamada assim, em que a igreja, de forma mais estruturada, mais organizada, procurou desenvolver um processo de educação da fé, em que as pessoas se tornassem cristãs, não cristãs e católicas, não por obrigação, não porque disseram que a religião oficial é essa, mas porque as pessoas descubram, pela preparação da catequese, pela preparação para os sacramentos, entendam e experimentem a fé em Jesus Cristo, certo? Passemos para o slide seguinte. Então, as celebrações que antes, nos primeiros séculos da igreja, era na família, era na comunidade, aliás, é uma coisa que a gente percebe, né? Hoje, por conta da pandemia, por conta da lockdown e do isolamento social, a que fomos obrigados, né, a viver por conta do vírus, para não afetar todo mundo, a gente teve que acompanhar as celebrações online, né, em nossas casas, acompanhar tudo em nossas casas. Praticamente as missas a gente recebia nas casas. Mas algo parecido, não tão dentro desse drama que vivemos hoje, mas os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs, os primeiros séculos da igreja, né, era uma celebração muito familiar. A preparação para a educação da fé era muito da família. Os primeiros ensinamentos da fé cristã eram dentro de casa, eram nas residências. É como eu falei para vocês agora pelo exemplo, né? Você conhecendo a história da sua família, dos seus pais, a educação que você foi recebendo dos seus pais, da sua fé, começou de casa. Assim também os primeiros cristãos, né, acontecia com eles. E as catacumbas de que ele fala aqui eram aqueles lugares onde os cristãos se refugiavam e onde eles enterravam aqueles cristãos que haviam sido executados, haviam sido mortos, perseguidos e mortos pelas perseguições das autoridades imperiais do Império Romano, né? E há quem diga que ainda hoje existam sinais dessas catacumbas lá na Roma Antiga, né? Na cidade antiga de Roma, né? Bom, a partir daí também do Império Romano, a partir de Constantino, que institucionalizou e oficializou a religião cristã como a religião do Estado, né? Foram surgindo as catedrais, as igrejas. Vocês percebam, pela foto aqui no nosso slide, as nossas igrejas, as catedrais, as basílicas, todas elas têm essa estrutura arquitetônica imponente, com torres, né, altas torres e tudo mais. Essa arquitetura não surgiu à toa, não. Se baseou muito nos palácios imperiais, né? Os grandes palácios imperadores eram em forma do que nós vemos nas igrejas, né? Então, de certa maneira, a estrutura arquitetônica das nossas igrejas tem um pouco da influência da arquitetura dos palácios dos impérios, dos imperadores, né? Mas é claro que para nós aqui, a ideia colocada é dizer: Deus é a suprema majestade, e por isso o lugar em que ele se encontra, para que nós o encontremos nas celebrações eucarísticas, tem que ser algo imponente também. Por isso que as igrejas têm que ser algo grandiosas, né, bem ornamentadas, bem organizadas. Por quê? Porque não é um lugar qualquer, não é uma casa qualquer. É o local de encontro com Deus. Deus é a suprema majestade. Portanto, a igreja tem que ser, sim, os palácios dos imperadores, que são pessoas totalmente aversas a Deus, né? Não eram nada cristãos no começo, até se consideravam deuses. Então, mais se justifica ainda que construamos igrejas em forma dos palácios imperiais, porque o grande Deus é o grande rei para nós todos, né?
Jesus Cristo é o Rei do Universo, por isso que se chamou depois. Então, ele é digno de uma casa que construamos, né, com toda imponência, com toda a beleza, porque é a casa de Deus e é a casa do povo de Deus. Então, essa era a justificativa encontrada para se dizer por que as igrejas têm esse formato arquitetônico semelhante aos palácios imperiais, né? Então, das casas onde eram celebradas, passou-se para as catedrais, ou para as grandes igrejas imponentes. Portanto, a catequese, nesse caso, nesse contexto, vai girar em torno da defesa da doutrina. Ou seja, se vai deixar claro em que nós cremos, qual é o conteúdo da nossa fé, e para isso a gente vai combater as heresias. O que eram as heresias? As heresias eram aquelas ideias doutrinárias de fé que muitas vezes contrariavam o que a igreja sempre defendeu, o que os cristãos sempre defenderam. Houve muitas heresias. Hoje, por exemplo, hoje o que a gente diz assim, Jesus é Deus, é homem e é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? A gente diz isso hoje em nossa fé. Mas isso, gente, no passado, causar uma discussão tremenda entre os especialistas, entre os cristãos, entre os padres, entre os teólogos, de vários grupos, né? Hoje, para nós, é tranquilo, a gente aceita isso tranquilamente, para nós isso é tranquilo, isso é pacífico. Mas no passado, minha gente, olha, gerou discussões, bate-boca, assim, terrivelmente. Porque alguns diziam assim, não, Jesus, ele não é todo humano, ele é só divino, né? Ele não pode ser todo humano, porque na nossa humanidade está o pecado, né? Mas ele não é pecador, então ele não pode ser humano, ele é só divino. A outro vai dizer, não, Jesus, ele era humano, aos poucos ele se tornou divino, né? Quando ele fazia aqueles milagres, quando ele ressuscitou, mostra que ele foi divino, mas ele foi mais humano, depois ele se tornou divino. E aí tinha essas duas posições que se conflitavam, que geravam todo um bate-boca danado. Até que depois a igreja foi ver, não, ele é tão humano quanto divino, ele é tão divino quanto humano. Isso vai lembrar um livro de um grande teólogo brasileiro chamado Leonardo Porta, que escreveu um livro chamado Jesus Cristo Libertador. E num dos capítulos ele diz, Jesus, para ser tão humano, só podia ser divino. E para ele ser tão divino como ele foi, ele só podia ser humano. Então, hoje isso para nós é pacífico. Mas até chegarmos a essa consciência, gente, houve uma discussão muito grande na igreja, assim como todas as outras doutrinas de fé que nós temos, tudo foi motivo de debate e de discussão, para que chegássemos ao que hoje a igreja ensina e ao que hoje nós vivenciamos na fé. Próximo slide. Pronto. Aqui, quando eu falo de igreja e Estado, vem daquilo que eu falei de Constantino no começo, em que Constantino declarou a religião cristã como a religião do Estado, uma religião do Império, né? Isso, por um lado, foi bom, mas, por um lado, houve alguns probleminhas que até hoje nós enfrentamos. A catequese, nesse caso, não mais consistia numa iniciação à comunidade de fé, mas a sociedade toda se considerava animada pela religião cristã, que estabeleceu uma aliança entre o poder civil e o poder religioso. Vocês sabem que muitos estados hoje, por exemplo, o Brasil também, desde o início, quando os colonizadores chegaram no Brasil, e como eles eram portugueses, e Portugal era um país de fé cristã católica muito forte. Então, quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles trouxeram também consigo a imagem da fé cristã. Junto com a espada, com que era característico dos desbravadores, né, dos colonizadores, veio a fé, veio a cruz como símbolo da fé. Mas, infelizmente, aqui no Brasil,
em nossa região, em nosso país, em nossa área, a cruz não era só o símbolo da fé em Cristo, mas acabou sendo também a cruz que crucificou Jesus, ou seja, motivo de dores, de sacrifícios, de morte, né? Onde muita gente, muitos indígenas, povos originais dessa terra foram destruídos, né? Não foram reconhecidos como pessoas, né? Depois trouxeram a negrada, foram buscar os negros na África, e você já sabe o resto da história. Portanto, do ponto de vista da fé, o Estado absorveu muita coisa da religião cristã, de maneira que muitas coisas dependiam do Estado, e muita coisa o Estado impedia que se desenvolvesse uma fé cristã mais voltada para o testemunho, para a vivência. Aos poucos, isso passou para aquela ideia de uma fé cristã mais voltada para o costume, para o tradicional. Eu sou católico porque eu fui batizado, minha mãe era cristã católica e me batizou, eu vou ter um filho daqui a pouco, vou batizá-lo também, né? Então, tudo isso aí, muitas vezes, acabou gerando alguns problemas do ponto de vista histórico, né? Mas que a igreja também, por outro lado, foi buscando conquistar o seu espaço e mostrar que educar as pessoas na fé significa, antes de tudo, vivenciar a fé em Deus. Continuemos. Já vamos avançando para o caminho, são 8 horas. Bom, a religião estava em tudo. A criança batizada vivia em total simbiose com a sociedade, com a natureza cristã, desde o colo da mãe, crescendo no contexto social plenamente cristão. Ou seja, a criança já nascia num berço, numa família cristã, tudo girava em torno da religiosidade cristã. Então, as pessoas acabavam crescendo mais dentro de uma tradição cristã e não dentro de um testemunho, de uma vivência cristã. Né? Há uma diferença muito grande. Uma coisa é eu vivenciar a minha fé por convicções cristãs, né? Eu sou cristão por convicção de fé, e outra coisa é ser cristão porque minha família é cristã, né? O colégio onde eu estudo é cristão, o bairro onde eu estudo é cristão, todos nós somos cristãos. Então, por tradição, eu sou cristão também. Olha, isso foi, né, o que ficou até hoje também. Claro que de uns tempos para cá, alguma coisa foi sofrendo alguma mudança nesse sentido. A vida e a arte retratavam a mensagem cristã. Escultura, pintura, música, teatro, vitrais, arquitetura, festas. Aqui é o lado positivo também. Muito a arte, a cultura, né, foi também uma forma de transmitir os valores cristãos. Né? A arte, a cultura, a música, a pintura, tudo isso aí foram meios de se divulgar mais, né, a fé cristã, o evangelho, a pessoa de Jesus, a palavra de Deus, tudo isso aí, né? E isso naturalmente foi ajudando a que outros que não eram cristãos católicos, né, se envolvessem nessa experiência profunda de Deus na comunidade cristã católica, na igreja católica. Continuemos. Bom, a educação da fé, portanto, se realizava pela participação na vida social, profissional e artística, marcada pelo religioso, no ambiente cristão, presente na sociedade inteira. É tudo dentro disso que eu acabei de falar. Continuemos. Próximo slide. Certo? Pronto. Isso aí foi o que nós vimos que marcou muito o período medieval da história da catequese da fé cristã. Na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna é uma idade marcada por grandes revoluções, pela Revolução Industrial, pela Revolução Cultural, né? Aí quem estudou história vai ver a história do Iluminismo, né? A história do trabalho, a mudança da sociedade também. Na Idade Média Antiga, na parte mais antiga, da Idade mais profunda da Idade Média,
Nós vivíamos uma sociedade marcada pelo mercantilismo, que foi dando espaço, né? A idade medieval, a idade do vassalo, né? A idade em que a sociedade era organizada de uma maneira, né, totalmente diferente. Depois vai surgir uma sociedade mais mercantil, né, mais comercial e assim por diante. Na Idade Moderna, nós encontramos uma mudança muito forte na sociedade, uma mudança muito forte na cultura, e isso também vai influenciando o modo de ver Deus, o modo de ver a igreja, o modo de vivenciar a fé. Aqui, nesse caso, a igreja, portanto, busca uma identidade católica mais forte. Por quê? Porque na Idade Média também, além de haver uma revolução cultural, uma revolução social e na área de trabalho, na área da tecnologia, enfim, vai também acontecer uma grande revolução eclesial, religiosa, que é a questão do protestantismo. Você vê a chamada Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, que iniciou com Lutero, que fez profundos questionamentos sobre alguns aspectos doutrinais da Igreja Católica, né? Vocês já devem conhecer que Lutero questionou bastante a questão das indulgências, questionou a questão da Bíblia também, uma série de elementos da fé cristã. Isso gerou uma divisão na igreja, de maneira que um grupo saiu com Lutero e praticamente formando uma outra igreja também, né? E isso se estendeu até o século XX, né? Toda essa mudança ocorreu no século XVI e foi até o século XX também. Nesse caso, a preocupação da igreja era criar uma identidade própria. Por que nós somos católicos e não luteranos? Por que somos católicos e não protestantes? E assim por diante. A catequese, portanto, passou a valorizar mais a aprendizagem individual, né, na qual já não era tão marcante a ligação com a comunidade. Vocês viram que desde os primeiros cristãos, o foco na família e na comunidade era muito forte. Na Idade Moderna, na Idade Medieval, isso perdeu um pouco de força, mas ainda ficou mais na comunidade eclesial, a igreja como um todo, né? Mas a comunidade mais assim aberta, mais ampla. Só que nesse período da Idade Moderna, né, o foco agora é mais no indivíduo, né? O foco está mais na pessoa, né, que se prepara, né, que desenvolve a sua fé em Deus, mas sem aquela união, sem aquele envolvimento na comunidade, né? A preparação, embora que seja em grupo, mas é a nível individual. Não existe um envolvimento, um engajamento, uma ligação, uma união, né? Uma interação com a comunidade. Esse elemento foi se perdendo aos poucos. Próximo slide. Pronto. Aqui há uma preocupação muito grande com a clareza e a educação da fé. Portanto, a preocupação maior é para os cristãos. Sim, eu esqueci de falar. Como existiu a reforma protestante, que gerou toda essa mudança na igreja e que acabou Lutero saindo da igreja e formando o luteranismo chamado, e outras igrejas diferentes da igreja católica, a igreja católica reagiu a essa ação de Lutero, vocês já devem saber, e houve um grande concílio, né, chamado Concílio de Trento, que começou em 1645 e terminou em 1663. Bastante tempo de duração esse concílio. E foi uma maneira da igreja reagir aos questionamentos e a todo aquele movimento, né, de revolta que Lutero desenvolveu. E acabou deixando a igreja católica e acabou fundando uma igreja que depois chamou-se Igreja
luterana que existe até hoje, né? Então a Igreja Católica foi o que fez? Preocupou-se mais de fazer com que os cristãos conhecessem verdadeiramente a doutrina da Igreja, conhecessem mais ou menos o que significa, em que a Igreja Católica acredita, qual é o corpo doutrinário da Igreja, de maneira que os cristãos católicos saibam, né, sintam o que é ser católico de fato, em que os católicos creem, qual é a nossa doutrina propriamente dita, né? Pronto. A partir desse período é que surge a imprensa, né? O Gutenberg, né, que criou a imprensa, que através da imprensa, que vai toda aquela peça que imprimia, né, no papel a escrita. Então a Igreja utilizou da imprensa, de todo esse material, de todo esse instrumento, para divulgar, né, a doutrina católica, a doutrina cristã. E a partir daí foram surgindo as escolas católicas, as escolas cristãs. Tudo tornou-se cristãs. Escolas cristãs, universidades cristãs, fábricas cristãs católicas, círculos operários cristãos, tudo isso aí foi surgindo. Como também, por conta do iluminismo, o iluminismo foi um movimento intelectual que, através de alguns que procuraram questionar fortemente a fé cristã, né? Muitos diziam que na Idade Medieval Deus era o centro de tudo. Depois eles foram descobrindo assim, não. Onde é que fica o ser humano aí? Nada disso. Nada de Deus acima de tudo. É o ser humano. O homem é a medida de todas as coisas. Nada de Deus agora. Nós temos que falar do homem, da razão humana. É a razão que vai dizer se Deus existe ou se não existe, se esses elementos da religião são fundamentais na vida humana ou não são. Então, de maneira que o iluminismo foi também como outro elemento que ajudou a combater a fé cristã, e isso fez com que a Igreja também reagisse e mostrasse, através da doutrina, do estudo, das escolas, o que é ser cristão, o que é ser católico. Passemos adiante. A catequese, portanto, sai da família, sai da igreja, da comunidade e vai para a escola, como ensino obrigatório. A religião cristã passa a ser uma disciplina obrigatória nas escolas. O melhor cristão, portanto, era aquele que mais sabia sobre a religião cristã. Não somente, e não aquele que se comprometia mais com a vida de fé, com a vivência de fé. O cristão era aquele que era batizado, que seguia os sacramentos, que serviu os sacramentos, não tanto aquele que... A preocupação maior aqui era que os cristãos conhecessem a doutrina da igreja, conhecessem o que é ser cristão, conhecessem toda a doutrina cristã. Pronto. Conhecer isso aí, você já está sendo cristão. Se você vivencia isso ou não, aí são outros 500. Continuemos. Aí, depois também, veja bem, a reforma protestante gerou na igreja, portanto, o cuidado para que os cristãos conhecessem mais a sua fé, tá certo? Porque se verificou que muitos cristãos que se diziam católicos cristãos, mas poucos sabiam da sua fé. De maneira que, diante dos questionamentos que Lutero fez e todos os seus seguidores, gerou uma insegurança muito grande em muitos cristãos católicos. Daí a igreja viu a necessidade de educar esses cristãos na fé cristã, para que eles soubessem a doutrina cristã católica. Então, desse lado, foi muito positivo. Olhando para esse lado, é positivo. É importante que os cristãos conheçam os fundamentos da sua fé. Eles têm que saber, todos nós temos que saber. Mas não basta apenas saber. É preciso vivenciar tudo isso. Esse outro elemento da vivência é que, infelizmente, acabou ficando de lado. Bom, aqui nesse contexto também, preocupavam-se muito mais com as crianças. Se os adultos já tinham formulado a sua fé, então era necessário que nós procurássemos educar mais as crianças, para que elas crescessem
fortemente com a fé cristã, crescessem com pessoas de fé. Uma vez que ela conhecesse desde criança o que significa ser cristão, que conhecer a doutrina de fé, consequentemente, naturalmente, elas vivenciariam toda a fé. Né? Então, o importante aqui era a fidelidade às fórmulas, valorizar a exatidão e a clareza do ensino doutrinal. O catecismo tornou-se um referencial de segurança sobre as questões de fé. Continuemos. Pronto, é aqui que surge o conhecido Catecismo de São Pio X. Eu coloquei aí para vocês darem uma olhada depois, aí a equipe vai passar para vocês, participantes, né, um exemplar, né, digital desse Catecismo de São Pio X, né, para vocês conhecerem, ter uma introdução. Quem estiver interessado, leia lá, você vai gostar e você vai conhecer o que era o Catecismo de São Pio X. Quem for da idade que eu tenho, ou quem já viu aí nos primeiros livros de catequese, aqueles livrinhos de perguntas e respostas: quem é Deus? O que é a igreja? Quantos são os sacramentos? O que é um sacramento? Tudo era aquele modelo de perguntas e respostas, né, surgiu com São Pio X. Ele elaborou um catecismo em que toda a doutrina de fé católica era ensinada na base de perguntas e respostas. Como, por exemplo, aqui, ó: sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, e nós não podemos merecer. Sempre assim, perguntas e respostas. Era isso que passou a ser usado na catequese com crianças a partir desse modelo de São Pio X. Olha, para vocês ficarem sabendo, o Papa Pio X foi um Papa que viveu, ele foi Papa entre 1835 a 1914, tá certo? Ele era conhecido como o Papa da Eucaristia. Por isso que foi ele que incentivou muito a catequese como doutrina, para que os cristãos católicos, a partir de crianças, conhecessem a doutrina católica. E ele viu nesse modelo, nesse método de perguntas e respostas, como um método eficaz para que os cristãos aprendessem facilmente, através de perguntas e respostas, a doutrina católica. Ok? Então vocês vejam lá depois que eu passei, que eu deixei aí para a equipe, e vai passar para vocês esse livro, esse Catecismo de São Pio X, que conheçam lá. E com certeza muitos de vocês já viram aqueles livrinhos que foram muito usados na primeira comunhão de muitas crianças aí do Ipu e de outras partes da nossa diocese. Passemos adiante. Aí novamente, né, quem é verdadeiro cristão, quem é a doutrina cristã, e assim por diante. Passemos. Bom, aí aos poucos se vai falando educação para a fé e a vida, né? É aqui que vamos chegando já no século XX, né, com grandes mudanças que passam a acontecer no processo de educação da fé. Frente a uma catequese fria e teórica, portanto, o Catecismo de São Pio X, ele foi muito positivo naquele momento da história da igreja, da história dos cristãos católicos. Mas com o tempo ficou uma coisa muito teórica, ficou uma coisa muito fria, ficou apenas de conhecimento apenas, né? Não gerou a partir dali uma vivência da fé verdadeira na comunidade. Então, se viu a necessidade de voltar às fontes, né, e apresentar a catequese como um rosto diferente, como um rosto que pudesse responder aos novos desafios dos novos tempos. Daí surgiu o Concílio Vaticano II, em que a Igreja abre suas portas para o novo e renova sua presença no mundo como sinal do reino. Para quem não sabe, o Concílio Vaticano II começou em 1962 e terminou em 1965.
o Papa João XXIII, que foi eleito Papa em 1958, se não me engano, e em 59, mais ou menos, ele anunciou o Concílio Vaticano II, né? Ele foi portanto, ele que anunciou e deu início ao concílio. Mas lá para 1963, um ano depois do concílio ter começado, morre o João XXIII e assume o lugar dele o Papa Paulo VI, como vocês verem aí na foto também. O Papa Paulo VI, que continua o concílio e termina em 1965. Foi um concílio de grandes mudanças na igreja. Né? A missa, que era rezada em latim, passou a ser rezada na língua dos povos, né? no vernáculo, como se chama. Né? E houve grandes mudanças aí. Os padres que usavam batina não precisavam usar batina, né? Ficou opcional. A igreja procurou ser mais presença no mundo, preocupar-se com as grandes questões que afetavam a vida do povo de Deus hoje. Passemos adiante. Bom, então, como o Concílio Vaticano II ele deu esse impulso para que a igreja pudesse sair de dentro das catedrais, de dentro das igrejas, de dentro das escolas, e fosse para o mundo, daí saiu um documento chamado A Igreja no Mundo de Hoje. A Igreja no Mundo de Hoje. Então, era uma forma de que a igreja pudesse estar mais presente e ouvir o clamor do povo, ouvir o clamor das grandes mudanças, das grandes preocupações do mundo. A igreja precisava dar uma resposta a esse mundo. Daí porque se pensou a nova evangelização, né? Se pensou também na catequese. E aí, com o tempo, aí eu queria até colocar para vocês também, que não está aqui nesse slide, que a partir de 1971, né, começou a surgir o Diretório Geral da Catequese, uma forma de fazer com que a catequese, né, pegando as orientações do Concílio Vaticano II e olhando só para a catequese, como é que a catequese devia ser trabalhada, como é que ela devia ser desenvolvida, como é que o processo da educação da fé devia ser trabalhado a partir das orientações do Concílio Vaticano II. Então, em 1971, surgiu, portanto, o primeiro Diretório Geral da Catequese, né? Isso em 1971. Quando foi em 1997, aí houve um novo Diretório Geral da Catequese, que vocês já devem conhecer aí, já devem ter visto por aí, né? Inclusive, quando eu estava na coordenação de catequese, nós fizemos um grande estudo, né? E parece que o padre Emídio, né? Lá que era lá de Herutaba, ele foi que organizou esse estudo lá com os catequistas da paróquia dele e depois para a paróquia, para a diocese. Ok? Bom, outra coisa também, quando em 1975, houve um grande documento que o Papa Paulo VI publicou, chamado Evangelii Nuntiandi, né? Ou a evangelização no mundo de hoje. Era uma forma do Papa mostrar que a igreja hoje devia evangelizar, fazer uma evangelização diferente, que fosse ao encontro das pessoas, que desse uma resposta de fé da palavra de Deus, da palavra de Jesus, para os grandes dramas humanos, né? Bom, aí surgiu, portanto, o Evangelho Nuntiandi. Quando foi em 1977, teve um grande sínodo, teve um grande sínodo dos bispos, que tratou justamente da catequese, né? Aí o Papa Paulo VI morreu em 78, né? Foi eleito o Papa João Paulo I, você deve conhecer. João Paulo I durou 33 dias de pontificado, e aí foi quando foi eleito após ele João Paulo II. Aí o São João Paulo II hoje, em 1977, publica uma exortação apostólica chamada A Catequese em Nossos Tempos, em latim ficou conhecido como Catequese Trandente, ou Trandente, mais ou menos assim, que a catequese em nosso tempo. Depois vocês procurem lá esse documento, quem puder dar uma olhada, ou depois a paróquia pode promover um estudo desse documento também, que é muito importante, né? Portanto, aí nós estamos vendo, a partir de Paulo VI e a partir do Concílio Vaticano II, uma grande preocupação com a catequese, né? Até que a CNBB no Brasil, em 1983, publica o documento
documento chamado Catequese Renovada. Vocês devem ter visto esse documento, devem ter estudado, né? Chamado Catequese Renovada, publicado em 1983. Passemos adiante. Próximo, né? Aí o documento Catequese Renovada, ele define assim a catequese. Olha aí. Catequese é um processo de educação comunitária, de educação permanente, de educação progressiva, ordenada, orgânica e sistemática da fé. Ou seja, catequese é educação da fé. Só que uma educação comunitária, portanto, é só individual, mas que se dá na comunidade. É uma educação permanente, não dura só na primeira Eucaristia, mas que continua depois. É progressiva, porque começa de coisas básicas da fé e depois vai se aprofundando. Ela é ordenada, porque segue um processo, é uma ordem. É orgânica, porque está dentro de um organismo vivo, dentro da vida da comunidade, que diz respeito às situações concretas da nossa vida. Não é só apenas algo doutrinal, não é só na minha relação com Deus, mas na minha relação com os outros. Ela é sistemática, porque é tudo bem estruturado, né? Começa de Deus, da Trindade Santa, que vai para a igreja, que está dentro de uma comunidade, dentro de um mundo, dentro de uma realidade concreta, né? É também sistemática da fé, né? E, portanto, tem toda essa sistematização. E a educação da fé, nesse contexto aí, né, de forma comunitária, de forma progressiva, de forma permanente, orgânica, ordenada e sistemática, todo esse processo de educação da fé, ela visa a que as pessoas sejam maduras na sua fé. Que ela seja uma fé madura e não uma fé superficial, uma fé vaga, uma fé frágil, uma fé meio devagar. Não. A catequese visa que as pessoas sejam maduras na sua fé. Tem uma fé madura, né, que tem um compromisso pessoal e comunitário também. Tá certo? E visa, portanto, a salvação, a libertação integral do ser humano. Passemos. Portanto, a catequese, dentro de uma catequese renovada, ela leva em consideração a pessoa, mas também leva em consideração a comunidade. A pessoa que está dentro da comunidade. A Bíblia é o livro-fonte da catequese. O adulto, portanto, é o principal destinatário, né? Tendo Jesus Cristo como centro do nosso segmento. E a solidariedade para com os pobres, sofredores e empobrecidos de nossa comunidade, né? É uma fé que está integrada na comunidade e é solidária. Ela não está não só no indivíduo, mas ela está também para a comunidade, para a vivência da comunidade, né? Adiante. Próximo slide. Pronto. Então, de maneira que, até aqui, nós estamos dizendo que a catequese, dentro do que o Concílio Vaticano II promoveu, diante do que a exortação apostólica de São João Paulo II coloca, e conforme o Diretório-Geral da Catequese, e no Brasil a catequese renovada, se quer justamente dizer o seguinte, né, que a fé, que a catequese é um processo, tá certo, de educação da fé. Não é apenas o ensino da doutrina cristã católica. Não. É um processo de ensino cristão da fé, mas de forma vivenciada na comunidade. Não é apenas ensinar a doutrina, mas é também ensinar a vivenciar a doutrina. Tá certo? Depois, a vivência da doutrina significa dizer que a vivência da minha fé está dentro de uma comunidade, dentro da realidade concreta que eu vivo. Aí se fala de interação, fé e vida, fé e comunidade, fé e realidade concreta, fé e as grandes questões da vida que nos afetam. Vocês podem ver hoje, por exemplo, na pandemia, muitas pessoas ficaram em crise de fé, outras, além de ficarem com problema de depressão ou de ansiedade, mas outras pessoas também tiveram crise de fé, né? Então, são nesses momentos que a nossa fé é testada. Até que ponto a nossa fé é madura ou não? Até que ponto a
nossa fé é forte ou não. Então significa que o que mais importa é a vivência da doutrina de fé no dia a dia da nossa vida. E é nesse sentido que a catequese renovada quer colocar, que a catequese apenas ensina a doutrina, mas é a vivência também dessa doutrina. E a Bíblia é a fonte de tudo, Jesus é a fonte da catequese, e a catequese é um processo permanente, que não fica apenas na primeira Eucaristia e na comunhão, mas é algo que vai mais adiante. E concluindo todo esse processo da minha exposição, a gente termina com essas questões aqui que a gente quer, eu achei muito importante nesse slide, e eu acho importante colocar para vocês também. Depois, assim, dessa breve explanação, que não foi muito profunda por causa do tempo, mas a gente coloca assim, como é que agora, diante disso, você vai vivenciar a sua missão de catequista, né? O que você, a partir da sua experiência de fé, da sua experiência de igreja, da sua experiência de pessoa, como é que você pode colaborar, pode oferecer para o crescimento da fé das outras pessoas? Como é que você pode ajudar os seus catequizandos, seja aqueles que se preparam na primeira Eucaristia, ou aqueles que se preparam para a Crisma, por exemplo, ou no caso, se você é um catequista do matrimônio, de preparação do matrimônio, né? Enfim, a gente precisa, portanto, estar preparado. Mas o que nós precisamos ter claro é o que nós entendemos por catequese, o que a Igreja do Brasil e a Igreja do mundo nos diz sobre o que deve ser a catequese. Pronto, é isso que eu queria apresentar para vocês. E se alguém quiser perguntar mais alguma coisa